É inacreditável, velho. Sério, eu fiquei em choque com isso, cara. Com esse resultado, eu fiquei em choque. Salve galera da luta de braço, beleza? Eu tô aqui de volta, dessa vez para falar sobre o evento que aconteceu lá em Dubai, dia 2 de outubro. Que era o assunto do meu último vídeo, mas agora eu quero fazer uma análise sobre umas coisas interessantes que aconteceram nesse evento, que foi um evento histórico. Bom, a primeira luta desse evento, né, foi Khaled Jachel contra Schoolboy. Pra quem não sabe, o Khaled Jachel, ele é um cara que basicamente é um amador, no sentido de que ele não pratica luta de braço, né? Ele não treina pra isso, ele treina pra MMA. Esse é o esporte que ele treina. Ele é um cara que ficou conhecido na luta de braço aí por causa dos vídeos do Larry Wheels e tal. E ele também, ele é conhecido pela força na pegada dele. A mão dele é uma das mãos mais fortes do planeta. Então, o negócio dele não é luta de braço. O negócio dele é MMA, é luta mesmo e grip. Essa que é a parada dele. Mas ele acabou se envolvendo na luta de braço porque o cara tem uma genética absurda. E ele lutou contra o Schoolboy. O Schoolboy que é talvez o lutador de braço mais famoso do mundo, por causa dos vídeos que viralizou na internet, né? E o Schoolboy, diferente do Khaled, o Schoolboy é um profissional. Ele é novo, mas ele ganhou o campeonato mundial na categoria sub-21, peso livre. Ele ganhou o campeonato da WAF, da Federação Mundial, o último que teve. Então ele é um profissional, ele é um lutador de braço de alto nível, tá? Então, é claro que tava todo mundo esperando que o Schoolboy fosse dominar, né? Porque é um profissional de altíssimo nível, ainda que seja sub-21, que seja, mas ainda assim é um profissional, contra um cara que, em termos de experiência, é amador. Então, o Schoolboy era o favorito disparado, né? Mas o incrível, o inacreditável aconteceu, cara. O Schoolboy perdeu de 4-1 pro Khaled Jachel, velho. O Khaled ganhou. Vocês têm noção disso, cara? Um cara que não treina pra luta de braço, que o esporte dele é outro, e ele jura de pé junto que ele não treina pra luta de braço, ganhou de um campeão mundial. Um cara profissional, um cara que dedica grande parte da vida dele pra luta de braço. E como que ele ganhou? Só tem uma resposta: genética. Essa luta foi a maior prova. Foi a maior prova de que não importa o quanto você treine na sua vida, se você não tiver a genética, a melhor genética, sempre vai ter um maluco que ganha de você, entendeu? É por isso que, cara, você tem que praticar a luta de braço, ou qualquer esporte, na verdade, porque você gosta, porque você acha, porque você se diverte, porque você curte a parada. Porque se você pratica determinada coisa só com o intuito de ser o melhor do mundo, você tá na receita pra frustração, cara. Eu treino luta de braço, eu pratico porque eu gosto. Mas eu sei que não importa o quanto eu treine, eu nunca vou chegar, nunca vou ser um Levan Sagnashvili. Porque eu não tenho esqueleto pra isso. Eu não tenho a genética pra isso. Não importa, eu posso tomar a quantidade de bomba do mundo inteiro. Eu nunca vou virar o Levan Sagnashvili porque o meu esqueleto, a minha genética não tem a estrutura, não tem o potencial, não tem a fundamentação necessária para me tornar o melhor do mundo, entendeu? Eu tenho consciência disso. E isso não é só na luta de braço. Isso é em vários outros esportes, é assim. O exemplo mais óbvio é o basquete. No basquete, na NBA, que é, digamos, o basquete de mais alto nível, a altura média dos jogadores é 1,98, é quase 2 metros. Até existem jogadores com a minha altura, o menor de todos os jogadores atualmente na NBA tem a minha altura, que é 1,75. Então é um esporte que, para você ser bem sucedido, você precisa ser alto. Se você for baixinho, não tem como. Simplesmente não tem como. No nível que o esporte está hoje, o basquete atual, para você entrar na NBA, a menos que aconteça alguma coisa muito estranha, você precisa ser alto, cara. Se você não nasceu com a genética para ser alto, você não vai ser um jogador profissional da NBA, cara. É simples assim. Então, em muitos esportes tem um fator genético que determina, que separa os campeões dos caras que vão ser mediano, entendeu? E tem em muitas situações, não importa o quanto você treine, não importa o que você faça,
você nunca vai se tornar o melhor do mundo porque você não tem genética para isso. E agora, essa luta contra o do Khaled contra o Schoolboy mostrou, cara, como a genética pode, assim, influenciar muito na luta de braço também, cara. É inacreditável, velho. Sério, eu fiquei em choque com isso, cara. Com esse resultado, eu fiquei em choque. Mas isso de nenhum jeito tirou minha motivação pra treinar, cara. Só me fez aceitar a realidade, entendeu? Quem tem genética tem, quem não tem, não tem. É isso. Aí, sobre a luta em si, basicamente o que aconteceu foi que o Khaled usou um King's Move, que isso foi controverso e tal, mas eu não vou falar sobre a controvérsia do King's Move nesse vídeo. Eu vou fazer no futuro um vídeo especificamente sobre o King's Move. Mas o Khaled usou o King's Move, o Schoolboy ficou segurando, porque não conseguia escapar pra fita, porque a mão do Khaled, o grip dele é monstruoso. O Schoolboy cansou e perdeu a luta. Foi basicamente isso. A estratégia do Schoolboy era entrar num cruzado pra tentar desviar da mão do Khaled, só que o que ele não esperava é que o Khaled fosse tão forte daquele jeito, entendeu? E a ponto de conseguir manter um pouco da pronação dele e bloquear o poder do cruzado do Schoolboy. Eu acho que o que o Schoolboy deveria ter feito nessa luta como o Khaled estava sofrendo várias faltas por causa do King's Move dele, que estava dando faltas, eles usam aqui nos King of the Table o sistema de faltas correntes, então a luta continua, só que o cara que tem faltas não pode ganhar. O Schoolboy deveria ter entregado a luta a partir do momento que o Khaled teve uma falta e recomeçado, porque é isso que acontece. Se o teu adversário tem uma falta no sistema de running fouls, você pode entregar o jogo, que você não vai perder esse round, ele só vai reiniciar. Eu acho que era isso que o Schoolboy devia ter feito. A partir do momento que o Khaled fez uma falta, em vez dele ficar tentando segurar o Khaled ali, cansando a mão dele, ele devia ter entregado para recomeçar e tentar começar com uma posição melhor, entendeu? Mas enfim, foi isso dessa luta. A outra luta que a gente teve foi entre o Lachlan Adair e o Iraklis Irakashvili. Essa luta não tem muito o que falar, foi meio que a gente previu, né? O Irakli da Geórgia, ele é o parceiro de treino do Levan. Ele é um cara que já foi campeão mundial algumas vezes e ele simplesmente está em outro nível, né? Ele mesmo pesando bem menos do que o Lachlan, destruiu o Lachlan. O Lachlan tem 19 quilos a mais do que o Irakli. Só que os caras estão em níveis diferentes. O Lachlan, ele é o número 1 da Austrália, só que o Irakli é da Geórgia, cara. É o parceiro de treino do Levan. Os caras estão simplesmente em outro nível, cara. Foi 6-0, 5-0, sei lá. Não tem nem o que falar. Não vou perder tempo falando sobre essa luta. Não tem muito o que dizer. Bom, a terceira luta foi o Artyom Morozov do Cazaquistão versus David Dadikian da Armênia. Foi uma luta no braço esquerdo, com dois dos que é considerado atualmente os braços esquerdos mais fortes do mundo, ou alguns dos mais. O Artyom Morozov é considerado o número 1 do mundo atualmente, porque o Levan, o Vitaly, esses caras não estão competindo na mão esquerda, então é o Artyom Morozov. Que os caras, né, o loiro é o Artyom Morozov e o outro é o David. Essa luta, ela é interessante porque é o seguinte, a luta acabou 3-3. Na verdade, o Artyom Morozov ganhou, era pra ter tido o 7º round, né? Mas o David se lesionou e desistiu. Então acabou 3-3, mas o Morozov ganhou porque o outro adversário desistiu por causa de uma lesão. Ela é interessante porque acabou os 3 primeiros rounds, o cara, o David Dadikian ganhou. Encaixou o cruzadão e pau, ganhou. Os 3 primeiros rounds. Só que o King of the Table é melhor de 6, são 6 rounds, então você precisa ganhar 4 para ganhar a partida. Então essa é uma luta que se tivesse acontecido lá no East vs West, o evento do England Thursday, onde é melhor de 5, você precisa ganhar 3 para ganhar lá. A luta teria acabado ali, entendeu? O David teria ganhado os 3 rounds, a luta teria acabado ali e todo mundo ia dizer que o David dominou, o David é muito mais forte, não sei o que, o David é forte pra caraca. Só que aqui é melhor de 6. Então o Morozov no 4º round ele conseguiu virar o jogo, cara. Ele conseguiu virar o jogo. Então aí você vê como, dependendo do formato que tá acontecendo o desafio, o super match, pode mudar completamente a nossa percepção da relação de força entre dois atletas, cara. Se fosse num formato melhor de 5, ia parecer que o David é bem mais forte.
mas como foram mais rounds, a gente viu que os dois estavam muito mais próximos em termos de força, tanto que o outro cara virou, o Morozov virou o jogo, cara. Bom, e sobre a luta em si, o que a gente pode... Uma coisa que a gente pode observar é que eu acho que dá pra dizer que o Dadikian, o David Dadikian da Armênia, tem o cruzado mais forte do planeta atualmente. Porque os caras que estão no topo dos rankings, todos eles usam top row, basicamente. Todos usam top row. Então, ao menos na mão esquerda, eu acho que o cruzado mais forte do mundo é o do David, cara. É simplesmente insano. E o cara mete o cruzadão e encaixa. Agora ele foi um top row ali, mas ele encaixa o top row, ou ele encaixa o cruzado sem straps, cara. Normalmente os caras que usam cruzados, eles buscam a fita, né? Pra aumentar a conexão ali com o braço, o poder. Mas o cara, ele tem a força dele de cupping, de flexão de punho, supinação, é monstruosa, cara. E ele é muito rápido, é muito explosivo. Ele é um cara de 115 quilos, mas ele é muito rápido, cara. Então eu acho que pelo menos na mão esquerda é o cruzado mais forte do planeta. E aí o quarto round, né, que o Morozov, ele tava tentando encaixar um top roll, top roll, top roll, porque ele falou que ele tem alguma lesãozinha no braço esquerdo ali que meio que impede ele de entrar no cruzado, sabe? Entrar com tudo no cruzado. Então ele tava tentando encaixar o top roll. Aí no quarto round, ele conseguiu, foi pra fita e ele conseguiu encaixar ali, cara. Ele tá no lado bom, no lado sem a fivela, né? Conseguiu encaixar e a partir dali, eu não sei se foi nesse round que o David se lesionou, eu sei que a partir daí o Morozov dominou e virou o jogo, cara. Foi lutaço, cara, lutaço. Agora falando sobre o evento, a luta principal, que foi Vitaly Laletin da Rússia contra Dave Chafe dos Estados Unidos. Simplesmente uma das melhores lutas da história, cara. Disputadíssima. Foi pro sétimo round. Foi uma luta assim que os caras sangraram tudo na mesa. Os caras estavam quase morrendo no final da luta. Bom, eu diria que o Vitaly Laletin era levemente o favorito para essa luta, porque o Dave Chafe vem de 2 derrotas em desafios anteriores, né? E o Dave Chafe, nas 2 últimas lutas dele, o que aconteceu foi o seguinte. Ele ganhou os 2 primeiros rounds e depois cansou. A resistência dele era uma bosta. Ele cansou e perdeu os rounds seguintes. O adversário virou a luta. Então o que tava todo mundo pensando? O que tava todo mundo pensando? Que o Dave Chafe vai no máximo ganhar os 2 primeiros rounds e depois ele vai cansar e vai perder tudo o resto, né? Ainda mais que são 6 rounds, né? É melhor de 6 aqui, né? Então você tem que ganhar 4. Era o que tava todo mundo pensando, né? E eu incluso, eu tava pensando isso também. Porque o que o Dave Chafe faz, o que ele fazia normalmente, porque ele mudou aqui, eu vou falar sobre isso. O que ele fazia era, ele ia pro top roll ou pro cruzado, ganhava a posição, entrava numa posição de vitória, porque ele é muito forte, e daí ficava segurando, chegava numa trava do adversário, ele ficava segurando, tipo do jeito que ele tá agora, ó. Tipo desse jeito aí que ele tá. Ele ficava segurando, só que daí o Dave Chafe, ele é conhecido pela força dele, não pela técnica. Então ele cansava. Ele não fazia grandes ajustes, só tentava manter aquela posição e ganhar do cara na força bruta, finalizar daquele jeito. O que acontecia é que o cara parava ele cansava e daí se fudia nos próximos rounds, né? Só que nessa luta ele fez algo que ninguém esperava. O Dave Chafe transicionou para uma marreta em vários rounds. Veja, ele estava naquele ponto e daí ele fez a transição, ó, ainda com tração lateral no top row, mas ele faz a transição, ele não consegue finalizar o cara, ele levanta e vai pra marreta, pro flop press, pra pizza. E cara, isso é um momento assim, muito importante na carreira do Dave Chafe, cara, porque ele tá fazendo algo que a gente nunca viu ele fazer. A gente tá vendo o Dave Chafe evoluiu, tá usando uma técnica que ele não usava antes, cara. E que ele já perdeu muita luta porque ele não tinha essa técnica. A kryptonita do Dave Chafe era o King's Move. Porque o King's Move é uma técnica que, basicamente, o único jeito de você ganhar dela é você marretando, cara. Quase não tem outro jeito.
Você tem que marretar. Então ele perdeu do Michael Todd e do Devon Larratt por causa do King's Move. Ele é muito mais forte que o Devon e que o Michael Todd. Só que como o Devon e o Michael Todd usavam o King's Move contra o Dave Chafe, ele não conseguia finalizar os caras, cansava e perdia a luta. Mas é por quê? Porque ele não tinha uma marreta, ele já falou sobre isso. Ele não conseguia fazer o shoulder press, cara, sabe? Empurrar, pá. Ele não conseguia fazer isso. Agora ele conseguiu. Ele fez isso com o Vitaly Laletin. Então a gente viu a evolução do Dave Chafe aqui. Foi muito impressionante isso, cara. Muito impressionante. E assim, essa luta foi fantástica porque, como eu disse, ela foi muito longa. Durou 7 rounds. No final da luta, deixa eu ver se eu acho o frame aqui. A gente vê que os dois caras caídos na mesa, cara, exaustos, cara. Porque os caras estavam numa guerra, velho. Essa cena aqui, ela é muito emblemática, cara. É os dois caras podres em cima da mesa ali. Tanto é que o Vitaly, o cara mais alto, ele foi pro hospital de ambulância depois dessa luta, cara. Porque os caras ficaram podres, velho. Imagina o braço dos caras, eles nunca ficaram com o braço tão lazarenteado que nem eles ficaram agora. E essa luta, como ela foi muito, muito apertada, os caras dizem que teve algumas decisões do árbitro ali que podem ter mudado o resultado da luta, porque o Dave Chafe começou com o ombro muito avançado, que não deveria. Mas aí é controverso, né? Foi muito apertado, eu não vou entrar muito nessa discussão. Uma coisa que faltou, eu achei no Vitaly Laletin, foi a velocidade dele. O Vitaly é conhecido por ser muito rápido, muito explosivo, cara. Só que eu acho que depois que ele aumentou de peso, ele perdeu um pouco da velocidade. Porque é meio que o que acontece, né, cara? Você fica maior, você perde a sua agilidade, né? Você ganha força bruta, mas perde aquela explosão, né? Os caras mais rápidos são os caras peso leve. E eu ouvi falar também que o Vitaly, ele tá com algum probleminha no braço dele, que ele não consegue usar muito a tração lateral, que seria necessário nessa luta aí, porque para poder aguentar a tração lateral do Dave Chafe, que é uma das mais fortes do mundo, né? Então, talvez essa versão do Vitaly que a gente viu não é a melhor de todas, mas eu também não quero ficar tirando o mérito do Dave Chafe, tá? O Dave Chafe ganhou. E é isso, cara. O Dave Chafe tá acima do Vitaly Laletin, até que se prove ao contrário numa nova luta, entendeu? Bom, e a última luta que teve nesse evento, que foi uma luta bônus, que surgiu mais de última hora, foi, por incrível que pareça, o Khaled Jachel de novo. O cara teve dois desafios no mesmo evento, com o mesmo braço, cara. Khaled Jachel contra o Ryan Bowen. Deixa eu explicar por que isso aconteceu. Por que o cara tem duas lutas no mesmo evento? Porque quando foi anunciado a luta entre o Khaled e o Schoolboy, o Ryan Bowen fez alguns vídeos. O Ryan Bowen é famoso no meio do YouTube da luta de braço internacional. Ele tem um canal grande. Ele fez uns vídeos falando que o Khaled ia ser destruído, que o Schoolboy é um profissional, o Khaled é um amador, essa luta não tem muito sentido, não sei o que. Aí o Khaled gravou um vídeo resposta falando assim: Ryan, eu vou ganhar do Schoolboy e se você quiser eu ganho de você em seguida, cara. Ele falou assim pro Ryan Bowen, né? Falou que ganha dos dois, tá ligado? Desafiou. E daí a galera começou a falar, a repercutir isso aí, papapá, que se criou um hype em torno disso e os caras adicionaram mais uma luta, cara. Então você teve Khaled Jachel contra o Schoolboy no começo do evento e Khaled Jachel contra o Ryan Bowen no mesmo braço direito, no final do evento, cara. Não preciso nem dizer o que aconteceu nessa luta, né, cara. O Khaled Jachel tava com o braço destruído depois de enfrentar o Schoolboy, então ele perdeu fácil pro Ryan Bowen. Ele até deu trabalho um pouco ali, porque o Ryan Bowen no segundo round ele quis brincar com o Khaled, né? Aí ele passou um apuro nesse round, entendeu? Mas foi só esse round aí. Porque não tem. O braço do Khaled estava destruído, imagina, depois daquela luta contra o Schoolboy. O interessante é que provavelmente vai ter no próximo evento do King of the Table, vai ter mais uma luta entre esses dois, só que daí o Khaled descansado, né? Aí eu aposto que o Khaled ganha, porque o Khaled é um monstro, cara. Por mais que ele não treine muito, ele é um monstro. Então, eu acho que o Khaled é o favorito, mas aí a gente vai ter que esperar pra ver.
Então, essa luta aqui, ela acabou, eu acho que foi 4-0 pro Ryan, né? Porque nem teve porque aconteceu 6 rounds, né? O Khalid estava destruído, então o Ryan ganhou os 4 rounds e acabou a luta, né? Mas essa vitória, convenhamos, né? Não significa nada pro Ryan, cara, porque ganhou de um cara que tava cansadaço, né? Então, vamos esperar o próximo evento aí. Mas é isso aí que eu tinha para falar sobre o King of the Table 5. Agora, o próximo grande evento de luta de braço que vai ter vai ser o East vs West 5 também, que vai ser lá na Turquia, né? O evento organizado pelo Engin Thursday, dia 19 de outubro. Eu pretendo fazer um vídeo antes desse evento para fazer algumas previsões, né? Para comentar quais vão ser as lutas, apresentar um pouco dos atletas para quem não conhece, só que lá vão ser bem mais lutas, né? E então, quem não está inscrito no meu canal, se inscreve aí, que quiser acompanhar, né? E é isso. Valeu, abraço e até a próxima.